Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Podem se assentar, irmãos. Jésus, Jesus, il nous a choisis ele nos escolheu pour marcher avec lui. para que nós andássemos Mais com pas ele. simplement pour marcher avec lui, Mas não somente para andar mais com pour ele, vivre mas para viver dans l'éternité, na eternidade, dans le royaume de no Dieu, reino de Deus, avec lui. com ele. Amen. Amém? Alors, Então, il nous a choisis, ele nos escolheu. mais il y a une Mas préparation existe uma pour preparação rentrer para entrarmos avec lui com ele dans le royaume de no Dieu. reino de Deus. Jésus est en train de parler à ses Jesus, disciples, ele falando com os seus en discípulos, train de leur donner les ele instructions os explicava qu'il va partir, que ele teria que ir, mais ils ne peuvent pas mas partir avec que lui eles não poderiam ir com ele. dans ce moment-là. Naquele instante ali, Il va y aller, ele iria, mais il va mas revenir ele voltaria pour chercher son peuple. buscar seu povo. Mais il va nous laisser Mas ele vai nos deixar l'Esprit consolateur, o Espírito Consolador. celui qui va te consoler É ele que vai te consolar. quand tu es triste, Quando você estiver triste, celui qui va te é relever ele que vai te levantar. quand tu es par terre, Quando você cair, quand tu es faible quando você estiver et que fraco, personne ne e sait que pas ninguém vai saber que tu souffres que você está à l'intérieur de no toi. seu interior. L'Esprit O consolateur, Espírito Santo il Consolador, sera là ele vai estar pour lá t'aider. para te Il ajudar. va te Ele révéler vai te revelar beaucoup de choses. muitas coisas. L'Esprit de O Dieu, Espírito de Deus, il va t'affranchir. ele vai te libertar. Il va te libérer Ele vai te dar de liberdade toutes choses de todas as coisas de cette terre dessa terra, pour que tu puisses para que você te possa préparer se pour preparar attendre le grand para avenir. esperar a volta Do Senhor a volta Jesus Cristo. do Senhor Jesus Cristo. Mais Pierre, Mas Pedro, il pensait qu'il était prêt ele pensava que ele já estava à partir avec Jésus. para ir com Jesus. Pierre ne savait pas Pedro, ele não qu'il sabia devait se que préparer, ele deveria qu'il avait un temps que ele ia ter um tempo de para préparation ele se preparar pour y rentrer dans le para royaume de ele entrar Dieu. no reino de Deus. Dieu est amour. Deus, ele é amor. Jésus a dit quoi? Jesus falou que Vous me chercherez, vocês me mais vous ne procuraram, me trouverez pas. mas vocês não vão me Comme je encontrar. l'ai dit aux Juifs, Como eu falei aos judeus, je vous l'ai dit à vous aussi. eu estou também dizendo para vocês. Amen. Amém? Mais si vous devez faire une chose. Vocês têm que fazer algo. Quelle est la recommandation de Jésus? Je vous Eu vou donne un commandement nouveau. mandamento novo. Dans le verset 34, No verso le 34, chapitre 13 de Jean. capítulo 13 de João. Je vous donne un commandement nouveau. Eu te dou um novo mandamento. Aimez-vous les uns et les autres Amai-vos uns aos comme outros, je vous ai aimé. como eu amei vocês. Vous aussi. Vocês também Aimez-vous les uns et les autres. amem um ao outro. Et le verset E 35. no verso 35, À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. e com isso as pessoas vão saber que vocês são meus Et filhos. si vous avez de l'amour Se les uns vocês pour les tiverem autres, amor pelo outro, pour les uns pour les autres, pelos outros, Simon va retourner pour dire, Simão vai perguntar-lhe, Seigneur, Senhor, où vas-tu? mas para onde vai? Jésus Jesus répondit, lhe tu respondeu, ne peux pas tu não pode maintenant agora me suivre me seguir où je vais. para onde eu vou, Mais tu me suivras mas tu vai me seguir plus tard. mais tarde. Alléluia. Amém? Nous avons une préparation Nós temos um preparo pour rentrer dans le royaume des para cieux. podermos entrar no reino dos céus. Nous avons accepté Jésus. Nós aceitamos Jesus. Et nous avons la E préparation nós nos temos que preparar pour rentrer dans ce royaume. para poder entrar no reino. Jésus dit à Pierre que ce n'est pas maintenant Falou para Pedro que não era agora que tu dois partir avec moi. que tu vais partir comigo, Mais plus tard, mas para tarde. il devait préparer. Eles deviam se Il preparar. devait être prêt. Eles deviam estar prontos. Et Dieu, dans son E amour, Deus, no
seu grande Il amor, nous a donné Ele nos deu ce moment esse précieux momento precioso en em Jésus-Christ Jesus Cristo de se préparer. de nos preparar. Jésus, il allait à la croix Jesus, quando foi até a cruz et il a payé e pagou pour que je puisse, para que eu possa, moi et vous, eu e vocês, revivre reviver en lui com Ele, nele, pour Dieu para Deus et préparer e preparar-nos notre retour a nossa volta à la destination ao destino. que Dieu A a nossa choisi pour nous, destinação que Deus o tinha escolhido. c'est-à-dire le royaume de Dieu. Quer dizer o reino de Deus. Aujourd'hui, Hoje, tu peux être faible. você pode ser fraco. Cela est normal. Isso é normal. Parce que tu es de chair Porque et en os. você é carne e osso. Tu peux être triste. Você pode estar triste. C'est normal. É normal. Parce que tu es fait Porque de você chair é et de feito os. de carne e ossos. Tu peux être Você pode, un peu perdu. talvez, estar perdido. C'est normal. É normal. Parce que tu es en Porque chair você está em carne et en os. e ossos. Mais l'Esprit Mas o consolateur, Espírito Santo il est Consolador, là à côté. ele está bem no Pour seu lado t'aider, para te pour ajudar, te redonner para te l'espoir. dar a esperança. L'espoir A esperança que tu as reçu que un você jour recebeu um dia en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Jésus, Jesus, il est ele angoissé estava à angustiado, tel point tal ponto qu'il a transpiré que le ele sang. começou a suar sangue. Nous parlons de Jésus. Nós estamos falando de Jésus Jesus. angoissé, Jesus le angustiado. Fils de Dieu O Filho de Deus qui est angoissé. que estava angustiado. Alors qui je suis Então, moi? quem eu sou? Eu. Pour ne pas inquiéter, Para não ficar pour ne preocupado, pas être triste un jour. para não me entristecer um dia, Je peux être triste. eu posso ficar triste. Mais une chose que je peux pas Mas faire, uma coisa que eu não posso je ne peux fazer, pas abandonner. eu não posso Parce abandonar. que Jésus, il a, Porque Jesus está il a comigo. payé le prix pour Ele moi. pagou o preço por Pour que mim. je puisse Para que eu possa continuer cette marche continuar esse caminhar avec lui. com Ele. Quand Pierre était prêt, Quando Pedro, pour lui, il était prêt. que ele pensava Il a que dit, estava Seigneur, pronto, je donnerai ma vie ele pour toi. disse, Senhor, vou dar minha vida por ti. Jésus a dit oui. Jesus disse sim. Mais je te le dis en vérité. Mas eu te digo na Le verdade, coq o galo ne va pas chanter não vai cantar avant que tu me nies antes que tu me negues 3 fois. 3 vezes. Pierre, Pedro, pour lui, c'était impossible. para ele era impossível. Parce qu'il a Porque dévoué ele tinha à declarado, marcher, decidido a à andar, marcher avec Jésus, a andar com Jesus. de mourir pour De Jésus. morrer por Jesus. Il était prêt. Ele estava pronto. Il était sûr. Ele tinha aquela Qui certeza. n'a pas cette certitude Quem aujourd'hui? não tem essa certeza hoje? Que tu veux vivre pour Que Dieu. você quer viver para Tu veux Deus. faire tout pour plaire à Você Dieu. quer fazer tudo para agradar a En Deus. Jésus-Christ. Em Jesus Cristo. Mais est-ce que Mas será que nous sommes prêts? estamos Nous prontos? devons nous préparer. Temos que nos Nous preparar. devons résister Temos que resistir pour pouvoir rentrer para dans le jour. poder entrar C'est pourquoi nous sommes toujours là. no céu. É por isso que estamos C'est aqui. pourquoi nous sommes en É por isso que estamos vivos. Dieu nous donne un temps Deus, Ele nos dá um tempo pour nous para que préparer. nós nos preparássemos. Ne recule pas, Não volte atrás. résiste. Resista. Même si tu tombes, Ainda que você caia, relève-toi. levante. Le maître, il est avec toi. O mestre está com você. Pierre, Pedro, il a été sauvé. ele foi salvo. Il est sauvé, Pierre. Ele foi salvo. Mais pourtant, Mas, no entanto, il a nié Jésus. ele negou Jesus. Avant que le coq chante, il a nié Jésus 3 fois. Cante, ele negou Jesus por 3 vezes. Je ne connais pas cet homme. Eu não conheço esse Je ne homem. sais pas de quoi tu Eu não parles. sei do que vocês estão Ah, je falando. n'étais pas avec eux. Ah, eu não estava com ele. C'est fort. É forte. Mais Jésus savait Mas Jesus, ele que sabia Pierre que Pedro allait le nier ia negá-lo. dans le moment Nos difficile. momentos difíceis, Quand l'attaque va arriver, quando o ataque quand la chegar, mort va quando s'approcher a de morte lui, vai se aproximar il dele, va le nier ele vai parce negá-lo. qu'il n'était pas Porque prêt. ele não estava pronto. Jésus nous donne le temps Jesus, ele nos dá um pour nous tempo préparer. para que nós se Que preparemos. quand le moment Porque viendra, quando o momento nous virá, puissions rentrer nós possamos dans le entrar royaume des no cieux reino dos céus
avec lui. com ele. Si tu es Se fatigué, você está cansado, ressaisis-toi. ponha, Si tu es encoraje. triste, Se você está entristecido, ressaisis-toi. encoraje-se. Jésus est avec toi. Jesus está com você. C'est normal É normal d'être de fatigué estar de cansado ce que tu entends de do que vivre, você está vivendo, de ce que tu as do que désiré você desejou et tu tanto, n'arrives pas à que você l'obtenir. não consegue obter. Mais je te donne une bonne Mas eu nouvelle. te dou Nouvelle aujourd'hui. uma boa nova En hoje. Em Jésus-Christ, Jesus tu Cristo, vas obtenir você vai obter tous tes désirs. todos os teus desejos, Tous tes projets todos os teus vont se projetos réaliser vão se en realizar Jésus-Christ. em Jesus Mais Cristo. Jésus te dit une Mas chose, Jesus te diz algo, de le croire de crer nele et marcher e andar avec lui. com ele. Ne recule pas. Não volte atrás. Même mais. si Ainda tu es dans que la barque no barco et la mer e o mar, s'agitait você está no barco com o et mar Jésus est en agitado, train de e dormir Jesus está dormindo et tu l'appelles, e você il chama ne ele t'écoute pas. e ele não te N'aie escutar. pas peur. Não tenha medo. Pierre Pedro, a marché ele andou sur les eaux. sobre as águas. Quand est-ce qu'il a marché sur les Quando eaux? é que ele andou sobre as Quand águas? il regardait Jésus. Quando ele olhava Et Jésus lui a dit, c'est moi. e Jesus disse, sou eu. Viens. Vem. Et Pierre commence à E marcher Pedro começou a parce qu'il andar. regardait Jésus. Porque ele olhava Jesus. Quand est-ce que Pierre Quando é commence que à Pedro s'enfoncer começou a afundar dans la mer? no mar, Quand il a retiré son regard quando vers ele Jésus. tirou o seu olhar Et là, il a commencé e então à ele s'enfoncer começou dans la a mer. afundar no Et mar. Jésus l'a pris Jesus tomou et l'a ele mené. e trouxe. Mes frères et sœurs, Irmãos, si tu crois à ce Jésus-là, se você crê nesse qui Jesus sauve, que salva, qui transforme des que vies, transforma a vida, qui donne, que dá, tu ne peux pas você não pode perder rien du tout. nada. Que le vague Que as ondas s'agite, se que le agitam, bateau que o barco est sur le point esteja ao ponto de se renverser. de N'aie afundar. pas peur. Não tenha medo. Crois seulement Creia que somente Jésus, que il Jesus, est dans ta barque. ele está no seu barco. Jésus est dans ta barque. Jesus, ele está no seu Il barco. veut simplement E que ele tu quer crois, simplesmente que tu você poses ta creia, que confiance você deposite a sua en confiança lui. nele. Ce n'est pas toi qui vas Não é faire les choses. você que vai fazer alguma Ce n'est coisa. pas le bras, Não são teus ce n'est pas la braços. force de tes Não bras a força dos seus qui va braços faire les choses, que vai fazer algo. mais Mas Jésus-Christ Jesus Cristo qui va faire les é que choses vai fazer as coisas dans ta vie. na sua Si vida. tu crois Se você et crê. si tu E résistes, se você tu es resistir, ici você está parce que aqui. tu crois Porque você crê en lui. nele. La question A n'est pas pergunta si é, tu crois, não é se você crê, mais est-ce que mas será que tu résistes você resiste quand la mer quando o commence mar à s'agiter? começa a Quand agitar? tu vois que la barque Quando você começa a ver que o va barco se renverser, vai virar, est-ce que tu crois toujours será que você que continua a Jésus va crer te sauver, que Jesus que vai te Jésus va salvar, te que délivrer? Jesus vai te deliberar? Jésus veut que tu crois. Jesus quer que você Jésus ne creia. veut pas que tu aies peur. Jesus não quer que você Il tenha. veut que tu résistes à Ele Satan. quer que você resista a Satanás. Parce que c'est lui Porque é qui ele marche avec toi. que anda com você. Jésus voit la souffrance Jesus, ele vê seu que tu sofrimento peux traverser. que você está atravessando. Mais je te garantis une chose. Mas eu te garanto algo. Le Dieu O Deus qui a envoyé Jésus que enviou Jesus dans la croix de da Calvaire cruz do Calvário pour permettre para que permitir moi et toi, que eu e você nous sommes ici aujourd'hui. estarmos aqui Il hoje. n'a pas changé. Ele não mudou. Il n'a pas changé. Ele não mudou. La volonté de Dieu, A vontade de c'est que Deus tout le monde é soit que sauvé. todo mundo seja salvo. Dieu veut que tout le monde Ele soit quer que sauvé. todos sejam Mais salvos. malheureusement, Mas, ce n'est pas infelizmente, tous qui vont não être sauvés. serão todos salvos. Seulement ceux qui vont Somente continuer aqueles que vão à continuar marcher, a à andar, croire à ce a Dieu-là crer nesse et Deus, qu'ils déposent leur que vie entrega a sua vida entre ses mains. entre suas C'est mãos. ceux-là É qui esse vont être que sauvés. vão ser salvos. C'est ceux-là É qui esse vont voir la gloire que de vão Dieu ver a glória de se Deus manifester se dans sa vie. manifestar em suas vidas. Quoi qu'il arrive dans ta Que vie, aconteça la na sua vida, difficulté, a la dificuldade, situation a impossible, situação ne impossível, reculez pas. não volte. Dis-toi une chose, Diga-te uma coisa. il y a quelqu'un
Tem alguém qui allait à la croix de que foi Calvaire na cruz do pour Calvário. ma vie. Na minha. Jésus-Christ Jesus a Cristo donné sa vie pour chacun deu de a nous. sua vida por cada de nós. Il n'est pas allé en vain. Ele não foi em vão na Tu dois cruz. résister. Você tem que resistir. Malgré que tu ne vois pas la Ainda que sortir. você não veja de tes uma porta problèmes. de saída para seu Mais problema. dis-toi comme ça. Mas você tem que se Dieu dizer est assim, capable. Deus é capaz. C'est lui qui a ressuscité Aquele que ressuscitou. Jésus-Christ Jesus entre Cristo, les morts entre os mortos, est avec moi. está comigo. Ma situation Minha n'est pas situação une cause perdue. não é uma causa Mes perdida. frères et sœurs, Irmãos e il y a irmãs, des moments existem dans momentos notre vie, em nossas vidas nous sommes perdus. que estamos Nous ne perdidos. voyons plus la porte E de nós não sortie. vemos Nous nenhuma ne voyons porta. plus la solution. A gente não vê Pour solução. nous, c'est perdu Para d'avance. nós, está perdido de avanço. Mais cherchez les choses. Mas saiba algo. Le dernier mot, A última il palavra vient du Seigneur. virá do Senhor. Et dis-toi Diga que rien ne peut que t'arriver nada vai te acontecer si ce n'est pas la volonté se de não Dieu. for a vontade. Mais Dieu te demande de faire Mas des Deus choses. te pede de fazer algo. Résister. Resista. Crois en lui. Creia nele. Ne doute pas. Não duvide. Il peut faire de grandes Ele pode choses fazer grandes coisas dans ta vie. na sua vida. Amen. Amém? Quand il a dit Quando ele à fala ses disciples, aos seus discípulos, aimez-vous les uns et les autres. amai-vos uns aos outros. Aimez ton ennemi. Amai teus Aime inimigos. ceux qui pensent mal de toi. Ame aqueles que pensam mal de você. Aime ceux qui te rejettent. Ame aqueles que te rejeitam. La différence, A diferença c'est que l'amour de é que Christ, o amor de Cristo, il est en toi. ele está em Et você. cela, tu Isso dois le partager. você tem que Et dividir. le E Dieu o qui Deus surpasse que toute surpassa l'intelligence todas as va inteligências te bénir, vai te va abençoar. transformer. Vai transformar a tua vida. Ne cherche pas Não procure à comprendre, a à entender, savoir a saber comment cela va arriver. como isso vai poder Comment ma vie va être como transformée. minha vida vai ser Je suis dans une transformada. situation Eu estou numa impossible. situação Et impossível. tu commences à E penser, você começa a tu commences à pensar. réfléchir. Você começa a Ne refletir. faites pas cela. Não faça mais isso. Déposez Entregue entre la main du Seigneur. nas mãos do Crois Senhor. en lui. Creia nele. Élève-toi Te et levanta. frappez les portes. E vai bater nas portas. Dieu va t'ouvrir les Deus vai portes. te abrir portas. Dieu va venir à ton Deus vai secours. vir ao teu socorro. Parce qu'il est Père. Porque Ele é Pai. Il est Père. Ele é Pai. Et il veut te E Ele sauver. quer te Il salvar. veut que ta Ele famille quer soit que a tua sauvée. família seja salva. Il veut que tu habites avec Ele lui. quer que você more com Ele. Dans la gloire, dans sa gloire. Na sua Pour glória. l'éternité. Pela C'est eternidade. lui qui t'a choisi. É Ele que te escolheu. Amen. Amém? Résiste. Resista. Résiste. Resista. Résiste. Resista. Tout ce qui se passe dans Tudo ta que vie. está acontecendo na sua vida, resista. Dieu est avec toi. Deus está com Si tu você. tombes, Se você cair, relève-toi. te levanta de novo. Si tu es Se fatigué, estás cansado, prends courage. toma coragem. Dieu est avec toi. Deus está com você. Amen. Amém? Levez-vous. Ponham-se de Je vais pé. prier pour vous. Eu vou orar por vocês. Pendant que nous E prions, durante nossas orações, dépose entregue toutes choses todas as coisas impossibles. impossíveis. Les causes As impossibles causas que tu ne impossíveis. sais pas quoi Que faire. você não sabe mais o que Peut-être tu n'as fazer. même pas raconté à Talvez você personne. não contou pra Mais ninguém. Dieu est dans ton coin. Mas você está no Tu es seu en train de cantinho. souffrir E avec você ça. está sofrendo. Parle cela. Fale isso para Dans Ele. ton cœur. No seu coração. Parlez à Dieu. Fale a Deus. Déposez ce problème Entregue esse problema entre ses mains. entre suas Si mãos. ce n'est pas Dieu Se não for Deus qui vient à ton que aide, vir ao teu socorro, personne d'autre ninguém vai poder ne vir. peut pas t'aider. Não poderá te ajudar. Amen. Amém? C'est le moment. É o momento De parler. de Pendant falar. que je prie, Durante eu Fala estar com orando, Deus. você fale com Dans Deus ton cœur. no seu et coração. tu verras la E gloire. você vai ver a glória. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai. au nom de ton Fils No Jésus-Christ, nome do teu filho Jesus Cristo. voici, muito amado. Seigneur, ton peuple, Aqui está teu qui povo. est ici, Que Seigneur, estão aqui, Senhor. malgré les luttes, Ainda que com muita malgré luta. les difficultés, Ainda com muita ils dificuldade. sont là Eles estão aqui. parce qu'ils savent Porque eles sabem que leur solution que a sua viendra solução de toi. virá de ti. Seigneur Dieu, Senhor Deus, je prophétise eu profetizo dans la vie na vida de la sœur da Achille irmã Ashley que ta que gloire a tua
tua que ta glória puissance e o teu poder puisse se réaliser possa maintenant realizar agora dans sa vie. na sua vida Tout ce qu'elle n'arrivait tudo que pas ela não à consegue faire a avec fazer la force de com as ses bras forças de seus braços va être réalisé vão ser à travers realizadas toi, Seigneur, através de à travers ti, ton esprit. através do teu Au Espírito, nom de Jésus, em nome de Jesus. manifeste-toi Manifesta dans sa vie. na sua vida. Commence à écouter, Seigneur, Como essa senhora escutar son cœur, o seu tout coração, ce qui est en train de tudo que l'apaiser, está, Senhor, tout pesado, ce qui est en train de tudo que l'empêcher está de vivre. impedindo ela de viver. Retire au nom de Jésus. Retira em nome, Retire au nom de Jésus. retira, Pai, Renouvelle toutes choses renova todas et as coisas bénis-la. e abençoa Elle et sa famille. ela e toda a En sua abondance. família, em Au abundância, nom de Jésus. em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor je Deus, dépose en ce moment eu quero entregar la agora vie de la sœur Christiane. a vida da Entre Cristiana tes entre tuas mãos. Écoute son cœur. Escuta o seu Écoute coração. son cœur, Seigneur. Escuta, Senhor, Tout ce qu'elle te o demande. que ela está te pedindo agora. Oh Dieu Père, Oh Deus Pai, je crois, Seigneur, à ta puissance. o teu Et poder à partir e d'aujourd'hui, a partir de hoje, tous ces projets todos os seus vont projetos se réaliser. vão se En realizar Jésus-Christ, em Jesus Dieu Cristo. Père, Deus Pai, aide ton enfant, ajuda a aide ta tua fille, mon Dieu. ajuda a tua filha, Résoudre, Seigneur, resolve, tous Senhor, ces problèmes. todos os seus problemas. Seigneur, Senhor, réalise ta puissance realiza o teu poder dans sa vie. na sua vida, Tout ce qu'elle n'arrivait pas tudo à que ela faire. não consegue Seigneur fazer. Dieu, Senhor Deus, réalise au nom de Jésus. realiza no nome Dans de sa Jesus vie, em sua vida. je prophétise Eu profetizo cette que semaine essa ne semana passera ela pas não vai avant passar qu'elle voie ta antes que gloire. ela veja a tua Au glória. nom de Jésus, Em nome de Jesus, toutes ces pensées todo o seu pensar négatives qui negativo l'empêchent de que está vivre, impedindo de viver, retire au nom de Jésus. retira agora em nome, Retire au nom de Jésus. retira em nome de Jesus Toutes les mauvaises paroles todas as más palavras qu'elles peuvent que ela entendre possa ter à julgado cours de la journée, bons dias no qui dia, la laissent que a dans deixa la désespérance, desesperada, dans la tristesse. na tristeza, Retire au nom de Jésus. retira em nome, Retire au nom de Jésus. retira em nome Et que tous ces projets que todos puissent esses se projetos réaliser. sejam realizados no nome, À partir de ce a moment, partir de je agora. depose la sœur Eu Iris quero entregar a irmã Ivre entre tes mains. entre tuas Au mãos. nom de Jésus. No nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, regarde olha au plus no profond mais profundo de son do cœur. seu coração. Écoute, Seigneur, Escuta, ses Senhor, demandes. os seus pedidos. Écoute, mon Dieu, Escuta, Senhor, tout ce qu'elle te tudo que demande. ela pede. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. à partir de A maintenant, partir de hoje. travaille, mon Dieu, Trabalha, dans la Senhor, vie de la sœur na Iris, vida da irmã Ivre, dans sa famille, na sua família, dans ses enfants, nos seus dans filhos, son mari, no seu marido, dans son no entourage. seu ao Au redor. nom de Em Jésus, nome de Jesus, réalise realiza, le Senhor, désir uma vida, de son cœur. os desejos de seu Au nom de coração. Jésus, Em nome de Jesus, manifeste ta grandeur manifesta a tua dans sa glória, vie familiale, na sua vida dans sa vie familiar, professionnelle, na sua vida dans sa vie profissional, financière. na sua vida Au nom de financeira. Jésus, Em nome de Jesus, mon Dieu, je crois en toi. meu Deus, eu creio Que la vie de la sœur que a Iris vida da irmã Ivre est déjà transformée. já foi Au transformada. nom de Jésus, Em nome de Jesus, sa famille sua família sera réunie. serão Au reunidas. nom de Jésus. Em nome de Jesus, Seigneur, Senhor, s'il y a se un existe mal algum dans mal sa famille, na sua à família, partir d'aujourd'hui, a partir de agora, retire ce mal. retire esse Au mal. nom de Jésus, Em nome de Jesus, et transforme e transforma toutes choses todas as dans coisas sa vie. na sua vida. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, Seigneur Dieu, Senhor Deus, je te demande eu quero te de pedir, bénir ton peuple, te abençoar, de réaliser de ta realizar grandeur, a tua ta grandeza, puissance o teu poder dans la vie de chaque na personne. vida de cada Au pessoa. nom de Em Jésus, nome de Jesus, mon Dieu, je crois meu Deus, eu creio que aujourd'hui, que hoje leur vie as suas sera vidas transformée. são Donne transformadas force, das forças, donne intelligence, das donne sabedoria, sagesse. inteligência. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, retire la peur tira o medo qui règne que reina
dans leur vie. em suas vidas. Retire cette peur Tira esse medo. et capacite Capacita. en Em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci pour toutes choses. Obrigado por todas as coisas. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Irmãos, vous pouvez vous asseoir.